Fim da linha e demissão preparada. CBF fazendo mudança e o Vasco assusta os adversários. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo. É importante para o nosso trabalho, importante também para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante, acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela sua moral. Sem mais delongas, vamos aqui ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Galera, o negócio é o seguinte, quero começar esse vídeo parabenizando o aniversariante de hoje, o goleiro Léo Jardim, nesse dia 20 de março. Parabéns, Léo Carden, por esse dia importante, esse dia especial. Trouxemos recentemente a informação que o Vasco tem uma cláusula de renovação automática com o goleiro Léo Jardim, caso ele atinja nessa temporada 60% dos jogos. O Vasco tem uma cláusula ali, podendo renovar até o final de 2026. Lembrando que nesse momento, dentro da negociação de renovação, o Vasco viabiliza uma renovação estendida até o final de 2029, porque entende a importância do Léo Garden ser um goleiro já consolidado, tem ali na sua maioria, na grande maioria, a simpatia do torcedor e assim vem fazendo também um bom trabalho. Então, tudo de bom mais uma vez aí para o Léo Jardim. Mudando de assunto, vamos falar aí com os adversários, os clubes, o Vasco chamando a atenção, os clubes desesperados, assustados aí com a questão do elenco do Vasco. Foi feito um levantamento que o Vasco tem o elenco mais caro entre os clubes do Grupo G da Copa Sul-Americana 2025. E algo que chama muita atenção, e é um cenário, que vou colocar aqui até mesmo uma discrepância. É claro que valor de elenco, não ganha jogo, não vai aqui confirmar que o Vasco vai se classificar, mas se torna a priori até mesmo uma obrigação para o Vasco ter um desempenho, para o Vasco ir para essa fase de grupos com o objetivo de ser o primeiro do Grupo G. O fato é que o Vasco é o primeiro do elenco mais caro, com 85 milhões de euros. É um elenco muito caro. E assim, de fato, tem essa responsabilidade. O segundo é o Lanús, custando o elenco 28 milhões de euros. O terceiro é o Melgar, com 10 milhões de euros, né, o custo do elenco. E o quarto é o Puerto Cabello, 5 milhões de euros. É o menor clube aí em relação a custo, né, ao valor do elenco. Então, assim, é algo que de fato chama atenção. O Vasco já vem se preparando para essa competição. Ontem trouxemos uma atualização importante sobre a premiação da Copa Sul-Americana, que teve um aumento muito considerável, diga-se de passagem, para 68 milhões a premiação para quem chegar até a final. A final em si vale 36 milhões, né? E no decorrer de todo o período da Copa Sul-Americana, são aí mais de 60 milhões em premiação. Então, assim, é muito válido e é compreensivo o Vasco ter nesse momento o planejamento da conquista da Sul-Americana. E para isso, aí eu chamo a atenção do Carille e junto com o torcedor aqui, é importante um plantel, é importante um elenco. Por mais que o Carille tenha a mentalidade de enxugar, claro, tem que enxugar quem não está trazendo resultado. Uma coisa é você ter jogadores bons, por exemplo, hoje o Vasco tem na ponta, futuramente o retorno do Adson, o retorno também do Estrela, tem um DVD que está se cuidando. São jogadores que vão brigar por posição nesse Vasco, que vale a pena você ter no elenco, que vale a pena você manter. O Vasco está terminando aí de fechar com o Inter a questão dos valores para pagar na íntegra o Internacional, né? Inicialmente no passado a negociação foi por 16 milhões. É jogador que vale a pena, mas também não dá para você limitar o plantel. Se vai precisar contratar. Acho que essa fala do Carille
de não chegar mais nenhum jogador, do Vasco não trazer ninguém, é um pensamento, me desculpa, tá? É um pensamento muito pobre, muito limitado. O Vasco precisa de reforçar o seu elenco, até porque vai disputar Sul-Americana, Copa do Brasil, Brasileirão, o calendário não é fácil. Eu vou trazer já um detalhe em virtude disso, mas mudando aqui de assunto, vamos falar sobre fim da linha e demissão, despedida preparada. Vou falar de 2 jogadores aqui. Primeiro, faltam 10 jogos para o término do contrato do francês Dimitri Payet. Aí é uma informação, tá, galera? Já é uma notícia, não tem nada a ver com a vida pessoal do Payet, com o que aconteceu, com toda essa fofoca aí, essa bomba que estourou recentemente, mas uma informação é que a despedida, a demissão, a saída do Payet já está sendo preparado. O fato é que são 6 jogos pelo Brasileirão, Sul-Americana, temos Santos, Porto Cabelo, Sport, Flamengo, Lanús e Palmeiras, Melgar, Corinthians, Ceará e Cruzeiro. Até lá, o contrato do Payet vai se encerrar no dia 5 de maio, 5/5, e o jogo será contra o Palmeiras no dia 4, em São Januário, onde deve ter ali organizado, preparado uma despedida para o Dimitri Payet. O Payet que chegou, né, em agosto, se não me engano, no dia 25 de agosto, foi, assim, até hoje, uma das maiores lives aqui do canal, e foi muito bacana. Enfim, o Payet foi muito importante em 2023, 2024 não teve lá os seus destaques para o Payet, em 2025 muito abaixo. Então, assim, a gente considera uma demissão, uma despedida, mas que o Payet seja feliz e dê lugar para um camisa 10 futuro aí, que o Vasco vá contratar, ou seja, o Estrela daqui a um tempo, enfim, vamos aguardar as próximas informações. Bom, mais um jogador, mais uma demissão, mais uma saída. Eu estou falando do suíço Maxime Domingues. O canal Atenção Vascaínos trouxe esse detalhe, que o jogador pode estar de saída do Vasco. A staff do jogador recebeu uma sondagem da MLS e caso o clube esteja interessado em realizar uma proposta, Maxi pode deixar o Vasco. O Maxi Domingues acabou com o Carille perdendo espaço, né? Isso é um fato, né? O jogador em alguns jogos não foi até mesmo relacionado, tem a questão também da complicação da adaptação, né, em relação a outro país, e assim, pode chegar uma proposta interessante, e o jogador sair, né? Salvo engano, ele vem por 2,5 milhões de euros, né, para o Vasco. Então, jogador que acabou custando ali para o Vasco, e o Vasco vai precisar repor, já que não tem a ideia de utilizar, né? Futuramente vai acontecer isso com o Jean Davi, jogadores que o plantel está sendo enxugado aí, mas, repito, a fala que é o Carille o Carille precisa chegar à diretoria e falar, ó, preciso do jogador tal, eu quero o jogador tal, não ficar se limitando, porque a gente vai entrar no assunto agora, muito importante, inclusive teve reunião essa semana, o Pedrinho esteve presente ali com representantes de vários clubes e na reunião com a CBF indicou mudanças para as fases, primeira e segunda fase da Copa do Brasil. Tudo indica, a CBF indicou a possibilidade de expandir o formato. De que forma? A alteração resultaria em mais sobrecarga de jogos. A ideia da competição é ter 2 duelos de ida e volta em vez de um jogo único nas primeiras 2 fases. Então, assim, na primeira fase, o Vasco enfrentou o Rondonópolis, por exemplo. Então, o Vasco enfrentou o Rondonópolis em Cariacica e o outro jogo seria em São Januário. O Vasco teve agora o segundo confronto com o Nova Iguaçu. Enfrentaria o Nova Iguaçu no Newton Santos e outro em São Januário. É basicamente isso que a CBF quer implementar de mudança. É claro que traria um desgaste muito maior num calendário que já está muito sobrecarregado. Eu acho que a ideia de um jogo único, né, dentro de um calendário, dentro da correria dos clubes, da gestão de tempo dos clubes, é essencial, porque tem ali empatou, vai para os pênaltis, e você tem ali uma renda muito legal, seja em público e o prêmio da CBF. Eu acho que jogo de ida e volta vai desgastar mais, enfim, mas vamos aguardar, é uma alteração, uma mudança que a CBF está tentando implementar. Para a gente completar aqui o nosso giro de notícias, surgiu uma informação hoje
sobre o jogador do Grêmio, Cristaldo, livre no mercado. O Grêmio pretende negociar Franco Cristaldo na próxima janela de transferência. Cristaldo perdeu espaço nos últimos jogos, o meia nem chegou a entrar em campo nas finais do Campeonato Gaúcho contra o Internacional. Então, um jogador que estaria à disposição, e essa informação é que o Cristaldo, portanto, está livre no mercado, pode ser uma opção, já que não está ali à disposição do Gustavo Quinteiros, né, do Grêmio. Às vezes o jogador respira outros ares e se destaca, enfim, é uma oportunidade aí no mercado para o Vasco. Eu vou ficando por aqui, galera, amanhã eu volto bem cedo com mais informações, passando aqui todo o giro de notícias e mais novidades do Gigante da Colina. BTB Esportes em todos os lugares, um abraço, até o próximo vídeo.